Olá, alunos da Escola Tuiuti, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E a gente hoje vai entrar no nosso capítulo 3 desse bimestre. Só lembrando, eu deixei a prova ontem para vocês fazerem. Então, quem ainda não fez, por favor, pegue lá no delta, pegue ela lá no plural, faça e me encaminhe para que eu possa estar fazendo a correção. Beleza? Bom, pessoal, nesse capítulo 3, a gente vai ver as divisões do Brasil, como a gente pode regionalizar o Brasil. Vocês já estão habituados em olhar o mapa do Brasil e encontrar a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste e tudo mais, correto? Se vocês assistem um jornal e a moça do tempo fala, olha, vai chover na região norte, vocês sabem onde fica. Mas por que nós temos essa divisão? Da onde que ela veio? Quem definiu essa divisão? Então, a gente vai estudar como que foram feitas essas divisões, as outras divisões que já existiram no território brasileiro, e daqui até o final do ano, a gente vai trabalhar, então, cada região do Brasil. Então, uma época a gente vai trabalhar a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Beleza? Então, pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe para essa aula. Bom, pessoal, então, primeiro, o que é uma região? A região ela é um conceito bastante utilizado pela geografia, além dos conceitos que vocês já conhecem, que é território, lugar, espaço e paisagem. Tá? A palavra região, ela vem do latim, regere, que significa reger ou administrar. Então, essa palavra, região, ela surgiu lá no Império Romano. O Império Romano, pelo fato de ele ser muito vasto, de ele ser muito grande, bastante extenso, eles dividiram em várias regeres, ou seja, várias regiões. Então, cada região era administrado por uma liderança diferente. Então, era uma maneira de você ter o controle todo do território. Imagine o imperador romano tinha que saber tudo o que acontece em cada lugar. É muito difícil, não é? Então, ele designava um general, um administrador, uma pessoa para administrar uma certa região, essa regere. Então, essa pessoa ela reportava ao seu superior o que estava acontecendo. Olha, a colheita de trigo vai ser boa, olha, a colheita vai ser ruim, olha, a gente tem os bárbaros chegando próximo da nossa fronteira. Então, com isso, você consegue fazer melhor o controle do estado, do espaço, administrar melhor esse território. Então, esse conceito de região é uma coisa que vem lá dos romanos há muito tempo, uma maneira que a gente tem de maximizar o controle e a administração de um território. Beleza? Bom, então quando a gente vai regionalizar um espaço ou um território, a gente tem que escolher as características que a gente quer e agrupar os elementos em comum. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí. Se eu falar para vocês, olha, essa é uma imagem de uma determinada região do Brasil. Qual vocês acham que é? Tempo. Pensem aí. Pensaram? Eu acho que vocês falaram que é da região Nordeste. Vocês já associaram, por exemplo, a vegetação da Caatinga, esse tempo, esse clima mais árido, mais seco, com o Nordeste. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de características físicas do Nordeste, já vem na sua cabeça, olha, aridez, Caatinga, essa vegetação mais escassa, cacto, e tem aí o Nordeste na cabeça de vocês. Então, a gente está pegando elementos em comum que tem nesses estados e agrupando numa região. Tá? Na verdade, a gente faz isso com várias coisas. Imagina vocês arrumando aí o guarda-roupa, aí vocês vão falar, bom, eu quero fazer a pilha de camisa vermelha, a pilha de camisa amarela e a pilha de camisa verde. Você está escolhendo um elemento em comum, que no caso aqui são as cores da camisa. Não, nessa parte aqui vai ficar as camisetas e nessa daqui vai ficar as camisas. E aqui as calças e os shorts. Você está dividindo de acordo com as características do seu vestuário. Para a gente regionalizar uma região, um território, a gente vai usar o mesmo processo. Quais elementos a gente quer? São elementos políticos? São elementos naturais? A vegetação, por exemplo, que nós estamos vendo aqui? São elementos econômicos?
São elementos históricos? São elementos étnicos? Então, sempre que a gente for regionalizar um espaço, a gente tem que levar em consideração o que a gente quer demonstrar. O grupo que nós estamos separando, no que ele é parecido? Ele é parecido no seu relevo, na sua vegetação? Ou ele tem uma história muito parecida com um determinado estado? Então aí nós conseguimos regionalizar um espaço. Tá bom? Bom, agora falar um pouco das várias regionalizações que o Brasil já teve. Afinal, não foi sempre norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tá, pessoal? A gente passou por várias mudanças no mapa brasileiro. Então vamos começar lá em 1500, tá, gente? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles estabeleceram que as capitanias hereditárias. Então, vocês estão vendo aí um mapa das capitanias. Então, deixa eu demonstrar aqui. Nós temos essa linha, que está passando no cursor que vocês estão vendo, que delimita o Tratado de Tordesilhas, que era o tratado que separava a América Portuguesa da América dos espanhóis, correto? Então, a leste, toda essa porção aqui, ela pertencia aos portugueses. E percebam, pessoal, que nós temos o quê? Várias faixas de terra. Essas faixas, então, eram as capitanias hereditárias. Tá? O Brasil foi, então, dividido em 15 capitanias, e cada capitania tinha o seu capitão donatário. O capitão donatário era um nobre português, e a coroa portuguesa cedia essa terra para esse nobre. E o objetivo dele era o quê? Vir para o Brasil e desenvolver essa terra. Esse sistema de capitanias hereditárias, ele tinha o intuito de fazer o quê? Melhorar a exploração do Brasil, porque o território, pessoal, era muito grande. Embora a gente olhe assim e fale, nossa, é só uma pequena parte do Brasil se a gente pensar nos dias atuais. Só que tem faixa de terra dessa que era maior do que Portugal. Então, era muita terra naquela época. Então, a maneira de você melhorar a administração é dividir essas terras, deixar pessoas responsáveis por ela, que vai reportar os desenvolvimentos, as necessidades, as carências, os problemas ao superior lá em Portugal. Tá? Então, a primeira divisão que nós tivemos no Brasil foram essas nas capitanias hereditárias. Tá? E agora a gente vai dar um salto temporal lá do século XVI e vamos lá para o século XX, tá, pessoal? Bom, toda regionalização, ela tem que atender alguns critérios, eu já falei para vocês, né? Então, ela pode atender critérios econômicos, critérios históricos, critérios ambientais, geológicos e tudo mais, né? Então, na história do Brasil, a gente teve várias regionalizações, e todas elas diz respeito ao momento que estava vivendo o Brasil. Então, conforme o território brasileiro ia se expandindo, conforme os centros econômicos saiu da cultura da cana-do-açúcar do Nordeste e veio para ser o café na região de São Paulo, conforme Minas Gerais se torna um polo produtor de ouro na mineração, conforme a região amazônica começa a ser explorada para busca de látex. Então, essas regionalizações, elas foram mudando. Então, esse GIF aí, eu acho ele sensacional, porque ele mostra o desenvolvimento do espaço brasileiro. Então, vamos acompanhar aí. Só deixar terminar, que daí a gente vai com calma, tá? 1990 e vai voltar para 1532, quer ver? 1534, perdão. Então aí nós temos as capitanias hereditárias. Depois, o Brasil é separado em estado do Maranhão e São Paulo. 1507, a gente já conquista uma parte do oeste, e percebam, pessoal, que ele vai aumentando, tá? Nós temos a Cisplatina, que é o Uruguai, depois nós perdemos. 1943, mais ou menos o que nós conhecemos hoje. 1990 é o mapa que nós temos. Então esse GIF, ele vai mostrando o desenvolvimento do espaço brasileiro. Tratado de Tordesilhas,
quando esse tratado é desfeito e o Brasil avança para o oeste, os estados que vão surgindo, Grão-Pará, porque não tinha Amazonas, por exemplo, Mato Grosso era um só, depois ele vai ser dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um período que nós temos o Uruguai, o Brasil acaba comprando o Acre da Bolívia. Então, conforme o território do Brasil ele foi aumentando e a sua economia foi se modificando, nós vamos ter outras formas de regionalizar o Brasil. Então vamos ver com calma alguma dessas regionalizações que nós já tivemos, tá? Bom, então primeiro, pessoal, para vocês acompanharem lá no livro, na apostila de vocês, tá lá na página 43, tá? Eu retirei essas imagens do livro, não estão tão boas, mas vocês podem me acompanhar lá no livro de vocês, que vai facilitar bastante. Bom, então, em 1913, ou seja, já no século XX, a gente já tinha um contorno bem parecido com o que nós temos hoje, tá? Só se vocês observarem ali no Paraná e Santa Catarina, tem uma parte que pertencia à Argentina, que ela vai ser resolvida logo depois no chamado Contexto de Palmas, tá? Então ali essa parte ela vai acabar vindo para o Brasil, ou questão de Palmas, tá? Se vocês quiserem procurar mais para frente, beleza? Então, mas de modo geral, o Brasil já tinha os contornos que a gente conhece hoje. Mas observe que a distribuição das regiões era bem diferente. Então aqui no norte, o que nós chamamos de norte hoje era o quê? Setentrional. O que nós chamamos de centro-oeste era central. O nordeste era norte e oriental, mas só uma parte dele, porque a Bahia, por exemplo, era oriental. Minas Gerais estava inserido junto com a Bahia, Espírito Santo e aqui o Rio de Janeiro como oriental. E o Sul e São Paulo, meridional, tá? Essa divisão, pessoal, ela foi estabelecida com o objetivo de ser utilizada em escolas. O objetivo era como que a gente vai fazer para um aluno entender o Brasil. Então essa foi a primeira divisão que nós temos. Então percebam, pessoal, Mato Grosso era uma coisa só, Goiás com Tocantins era uma coisa só, tá? A região que nós conhecemos com o norte era basicamente o Pará e o Amazonas, então não tinha vários estados que nós conhecemos hoje. Essa divisão ela levava em consideração o quê? Aspectos físicos. Então ela levava em consideração clima, relevo e vegetação. Então aqui no norte nós tínhamos a vegetação amazônica, aqui no nordeste oriental uma vegetação mais próxima da caatinga, central e oriental, esse meio do Brasil, tem uma vegetação savânica, aquela vegetação do cerrado, que mudaria aqui então o relevo. Aqui nós temos o relevo e o clima, tá? Aqui nós temos o Planalto Central, aqui nós temos o escudo cristalino, que recebe bastante influência das correntes marítimas, então o clima aqui é diferente do clima do centro-oeste brasileiro. E por fim, a área meridional, que é a região sul mais São Paulo, tá bom? Bom, aí nós vamos de 1913 para 1940, tá, pessoal? Em 1940, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele apresenta uma nova versão dessa regionalização. E ele passa a incluir também aspectos socioeconômicos, ou seja, a qualidade de vida das pessoas e o estilo de vida das pessoas. Então percebam que aquela região setentrional, ela muda para norte, nordeste. Nós temos a região este, que é composta por Bahia e Espírito Santo. A região central, que era todo o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lembrando que era uma coisa só. Goiás e Tocantins, que também era uma coisa só. E Minas Gerais. E a região sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, tá, pessoal? Só uma coisa, tá? Em quase todos os quadrinhos vocês vão ver o Rio de Janeiro aqui separado, tá bom? Porque o Rio de Janeiro era o Distrito Federal, e a gente vai chegar nisso logo mais, tá bom? Então, nessa divisão de 1940, já temos também aspectos socioeconômicos para estabelecer essa regionalização do Brasil, tá? Bom, pessoal, em 1945, o Brasil acaba de sair da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo no governo Vargas,
e tem uma nova divisão. Essa nova divisão, ela tem algumas características bem particulares, que são a criações de territórios. Tá? Os primeiros territórios aqui que eu vou mencionar para vocês primeiro, o território do Iguaçu. Estão vendo aqui? Território do Iguaçu, pessoal, é a área de Foz do Iguaçu. Nessa época, Foz do Iguaçu não ficava no Paraná, ficava no território do Iguaçu. A ideia da criação do território são áreas com uma administração especial, porque são áreas de fronteira muito sensível. Então, se a gente olha toda a fronteira do Brasil, as mais movimentadas são quais? As fronteiras do Paraná, com a tríplice fronteira com a Argentina e Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, e a fronteira ali do Mato Grosso com o Paraguai, a fronteira de Ponta Porã. Então foram criados os territórios do Iguaçu, aqui no Paraná, e o território de Ponta Porã, que fica onde hoje é o Mato Grosso do Sul, tá bom? E foram criados também os estados aqui entre aspas, tá, gente? Porque eram territórios, tá bom? Mas de Rondônia, que é aqui, Roraima, que chamava território do Rio Branco, e o Amapá, que é essa área aqui, tá bom? Mas, novamente, os nomes mudam. Então, Norte, Centro-Oeste, o Sul se mantém, esses aqui nós conhecemos, mas aqui, pessoal, ó, Leste Meridional, que envolve Minas Gerais e Espírito Santo, Leste Setentrional, Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental, tá bom? Então, essa aqui é a divisão de 1945. Agora, pessoal, entre 50 e 60, a gente tem uma outra regionalização. Tá? Em 1946, os territórios de Ponta Porã e do Iguaçu eles são extintos, então volta a pertencer ao Mato Grosso e ao Paraná. Tá? Mas a principal mudança que nós temos aqui acontece em 1960, porque o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, ele passa a ser Brasília. Brasília é construída, então a capital federal, que era na cidade do Rio de Janeiro, ela se muda para Brasília, ela se muda para o Centro-Oeste. Então, nessa nova regionalização, nós temos o quê? Região Norte, região Nordeste, região Leste, ou seja, a Bahia, que nós conhecemos como parte do Nordeste, ela está inserida onde? No Leste, junto com o Espírito Santo e junto com o Rio de Janeiro. Centro-Oeste, composta por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que na época era uma coisa só também, ainda, né? Goiás e Tocantins, que na época também era uma coisa só. E, novamente, a região Sul, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, formando uma coisa só, tá? Nesse período, pessoal, quando a capital ela muda para Brasília, o estado do Rio de Janeiro passa a se chamar Estado da Guanabara, tá? E ele tem esse nome até 1975. Aí, a partir de 75, ele se torna Estado do Rio de Janeiro. Então, tem a cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, beleza? Bom, já em 1970 até 1990, a gente tem essa configuração que vocês conhecem até os dias atuais, tá? A última grande mudança que nós temos veio em 1988, com a nova Constituição. Nessa Constituição foi criado o Tocantins, esse estado aqui, e ele foi separado de Goiás. Então, nas versões antigas que a gente estava vendo, nós víamos, por exemplo, o estado de Goiás, que era uma coisa só, inserida no Centro-Oeste. Mas aqui a gente utilizou critérios de vegetação e separou. Então, a parte do Tocantins pertence à região Norte. Goiás pertence à região Centro-Oeste. Tá? Aqueles antigos territórios, território de Rondônia, território de Roraima, território do Amapá, viraram estados também, tá bom? E a Fernando de Noronha, que é um arquipélago que nós temos, um conjunto de ilhas que nós temos aqui no Pacífico, ele era também um território federal. E ele se tornou um território pertencente a Pernambuco. Então, é como se fosse uma cidade do estado de Pernambuco. Então, essa é a configuração que nós utilizamos até hoje e que vocês estão cansados de ver. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste e região Sul.
tá? Pessoal, lembrando, cada configuração dessa, ela representa o estado da economia do Brasil naquele momento, as ambições políticas do Brasil naquele momento, questões históricas particulares naquele momento. Tá? Então hoje a gente estuda essa regionalização, mas nada impede para daqui a alguns anos ter uma mudança completa nesse sistema e a gente adotar uma nova forma de regionalizar o Brasil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Quem não entregou a prova, por favor, entregue. Um abraço e até a próxima aula.